Olá, querido ouvinte. Que bom que você está conosco. Que bom que você está acompanhando as nossas devocionais. Deus abençoe a sua vida, sua família e que a palavra de Deus fale ao seu coração, né? Estamos aqui com a série sobre as parábolas de Jesus e vamos trabalhar hoje uma parábola muito interessante, muito comentada, onde temos muitas mensagens em cima dessa parábola, que é sobre o joio e o trigo, né? E essa parábola se encontra lá em Mateus 13. E eu quero ler a parábola e depois comentar com você algumas coisas que nós podemos aprender com essa parábola sobre o joio e o trigo. A partir do versículo 24 até o versículo 30, temos ali a parábola do joio, no capítulo 13 de Mateus, que diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou semente em seu campo? Aliás, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, ele respondeu. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo também. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-o no meu celeiro. Veja, essa parábola sobre o joio e o trigo traz algumas reflexões muito interessantes e muito importantes para nós. Por quê? Porque ela trata da nossa vida enquanto humanos aqui na Terra e também de quando vamos nos encontrar com Cristo, no dia em que será decidido quem ficará com Cristo e quem não ficará com Cristo, né? Dia do juízo final. Veja, quando ele trabalha essa parábola sobre o joio, ele está dizendo que o joio cresce junto do trigo e muitas vezes não é percebido. E é interessante que o joio é muito parecido com o trigo na fase de crescimento. E diz que facilmente se confunde o joio com o trigo. O fato é que depois da fase adulta do trigo e do joio, aí se identifica com mais facilidade as diferenças. E por que existe a preocupação do crescimento do joio junto com o trigo? Por quê? Porque ele tira nutrientes da terra, tira elementos que abençoam e ajudam o crescimento do trigo. Mas, se é possível eliminar o trigo junto com o joio, o Senhor disse, então, deixa que cresçam juntos. E nós podemos entender que, no meio da plantação, no meio do produto que está sendo desenvolvido, então pode acontecer de haver o crescimento do joio. E o Senhor está falando aqui relacionado à sua igreja. Então é possível que cresça também a parte ruim, elementos que não pertencem à colheita que o Senhor vai fazer do trigo. Ou daqueles bons, daqueles que aceitaram a Cristo de verdade, que são sinceros. O Senhor está dizendo, olha, sempre vai existir os elementos que prejudicam a obra. Porque aqui o joio é visto como praga. Justamente porque ocupa espaço e tira nutrientes do trigo. E aí ele fala, olha, mas deixa que cresçam. E no final, quem for colher, então, vai fazer a divisão do que é joio e o que é trigo. E assim o Senhor está exemplificando que será na colheita da sua igreja, no final dos tempos, quando finalizar a história humana e o Senhor vier buscar a sua igreja, ele disse, aí nós vamos definir o que é joio e o que é trigo. Ali será feita a classificação. E ele dá a indicação de que o joio será também amarrado em feixes, mas será lançado no fogo, que representa o inferno.
E o trigo será também colhido e será guardado no celeiro, que representa a presença de Deus, o céu. Essa parábola é muito profunda para nós pensarmos sobre como está a nossa vida e quem nós somos. Se nós somos o trigo ou somos o joio, né? O fato é que o joio mostra quem ele é com o passar do tempo. Mostra as suas características, o seu caráter, a que veio, né? Mostra realmente a sua função no reino de Deus. E nós temos que tomar esse cuidado quando nós estamos na casa de Deus, quando nós estamos na vida com Deus, se nós nos identificamos realmente como trigo ou como joio, né? E lá nos versículos adiante, no versículo 36 ao versículo 43, do mesmo capítulo, do capítulo 13, o Senhor Jesus dá a explicação aos seus discípulos do que era essa parábola do joio, né? E do reconhecimento dos elementos, né? Então ele diz que quem semeia o joio é o nosso inimigo, é Satanás, né? E o joio em si que cresce são aquelas pessoas que não são comprometidas, que estão só pela aparência. E o Senhor explica cada elemento que está descrito nesta parábola, identificando o que significa cada situação. E aí ele explica no 42 que eles serão lançados na fornalha ardente, onde há choro e ranger de dentes, que é o inferno. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então o Senhor está nos chamando a atenção. Vamos prestar atenção na nossa vida. Hoje ainda é tempo de nós nos identificarmos como trigo, né? Mas chegará um tempo que não tem mais opção, não tem mais escolha. E o que é joio será lançado no fogo. E o que é trigo será guardado na presença de Deus. Então, para que a gente reflita e pense um pouco sobre o crescimento do joio e o que significa isso. Nem todo mundo que está na igreja é bom. Nem todo mundo que está na igreja tem as melhores intenções. Mas precisamos ter uma identificação verdadeira, sincera com Cristo, né? Isso não quer dizer que aqueles que são trigo, que pertencem a Cristo, também não vão ter falhas e por vezes pecados. Mas a intenção, o coração é bom, o reconhecimento da presença de Deus, do perdão dos pecados, da salvação em Jesus, será evidente. Então nós precisamos ter esse reconhecimento de quem nós somos. E também saber que no meio, até mesmo do povo de Deus, haverá aqueles que são joio, que querem atrapalhar o crescimento, que são ervas daninhas, e os frutos disso serão reconhecidos. Pelos frutos reconheceremos quem são os que fazem parte do trigo e quem são os que fazem parte do joio. Deus abençoe a sua vida, reflita sobre essa palavra e eu quero orar com você ainda. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós, do seu povo. Muito obrigado pela tua palavra, por essa parábola do joio e do trigo que nos esclarece que é possível que no meio do teu povo exista pessoas também de má intenção e mau caráter, mas que o Senhor classifica e classificará de uma forma, Deus, correta e justa aqueles que estarão contigo e aqueles que serão lançados no fogo e no lago do enxofre. Esteja abençoando o teu povo, abençoando quem nos ouve, quem acompanha as nossas devocionais. Que a tua graça permaneça sobre nós, nós o amamos, entendemos que o Senhor é o Senhor da história, tem o poder sobre todas as coisas e é o nosso Salvador. Senhor, esteja abençoando aonde essa mensagem chegar. É em teu nome que eu oro e agradeço, Senhor Jesus. Amém.